Olá, muito bom dia, graça e paz. Este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Posso Crer no Amanhã. Eu sou Miguel Ângelo, apóstolo e bispo primaz deste ministério. Eu quero dar as boas-vindas a todos, eu quero saudar os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Sejam bem-vindos a estes 30 minutos de sabedoria, porque Deus tem uma palavra para você. Você que está doente. Hoje em dia, eu sou profundamente conhecedor de algumas questões que dizem respeito à espiritualidade, à vida espiritual e à doença. Você sabe que onde não há vida espiritual, onde não há foco em Cristo Jesus, onde não há vida dedicada ao reino, as pessoas se tornam muito vulneráveis. E mais do que isto, a Bíblia alia a questão do pecado à doença. Muito do que a pessoa sofre, ela sofre por causa do pecado, pela falta de Jesus, por valores espirituais equivocados, por buscas que não têm nada a ver com Deus, e nesta busca desenfreada para uma resposta às questões da vida, muitas pessoas caem nas mãos da cartomante, do quiromante, do mapa astral, do tarô, e elas, sem se aperceberem, porque creio mesmo ser porque ignoram essas questões espirituais, é que isto são verdadeiras armadilhas diabólicas que aprisionam e adoecem as pessoas. Eu quero lhe falar um pouco desta questão de doença, porque existem filosofias dizendo, não há doenças, há pessoas fragilizadas que depois começam a aparecer os resultados da sua fragilidade, porque o nosso corpo é muito sábio. O corpo fala. O corpo fala. Então, às vezes, a pessoa está num estresse danado, ela está na corrida, precisa de ganhar dinheiro e tal, e não faz um exame de sangue, ela não vai a um médico, não faz uma consulta, um check-up, e um dia acorda e descobre que tem um câncer de próstata, um problema cardíaco gravíssimo, passou por um stroke, um AVC, e, enfim, começam os dramas que são fruto de vidas que não têm espiritualidade, não têm Jesus, não têm os valores bíblicos. Há uma estatística que diz que a pessoa que tem Jesus, a pessoa que é espiritual, conhece a Bíblia, participa da igreja, ela é muito menos suscetível de ser doente, ou de pegar uma doença, ou de contrair uma doença. Mas assim, uma proporção gigantesca, um boom, se você entender isto aqui. Diz que a possibilidade de uma pessoa espiritual adoecer é 85% menos do que quem não tem espiritualidade, quem não tem Jesus, quem não tem valores bíblicos, quem não nasceu de novo. Então, o cristão legítimo e verdadeiro, ele tem uma endurance, ele tem uma resistência, uma imunidade contra as questões de doença, porque ele sabe viver de modo bíblico. Ele não anda ansioso, ele não se deixa deprimir, ele não se inquieta, ele acredita na provisão de Deus. Então a possibilidade de adoecer é muito remota. E diz que quando eventualmente aquele que tem valores espirituais desenvolvidos adoece eventualmente, a possibilidade de recuperação é 90% mais rápido do que aquele que não tem Jesus Cristo. Então, isso são valores que você tem que cultivar dentro de você. Você precisa de cultivar a vida espiritual. Porque Jesus disse uma palavra que eu amo. No livro de João ele diz, olha,
sem mim nada podeis fazer. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você está focado em Deus, se você tem o seu ramo na videira, a Bíblia diz, dá muito fruto. Por isso que ele diz, permanecei em mim, permanecei na minha palavra. Pede-me até o que quiseres. Então, esta conexão com Jesus é simplesmente maravilhosa. Ela é saúde, ela é força, ela é coragem, ela é determinação. Quando uma pessoa tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando ela reconheceu um dia, ou quizás hoje reconhecerá através do programa, a sua incapacidade de viver, a não ser que Deus viva por ela e nela, isso é maravilhoso, porque quando se confessa a Jesus, há uma mudança interna que reflete no exterior, que a Bíblia chama novo nascimento, chama de novo nascimento, chama de regeneração. Esta é obra do Espírito Santo. Então a pessoa pode estar caída, sabe? Desculpa a expressão, como eu ouço falar aqui no Rio de Janeiro, ela pode estar um bagaço, quebrada, sofrida, humilhada, apocada, adoecida. Mas no momento em que ela se volta para a vida em Cristo, no momento em que ela percebe a sua limitação, a sua humanidade, o seu pó intrínseco à vida, ela decola. A vida decola. A vida decola e a sua vida precisa decolar. Porque se você não decola, se você não sonha, se você não tem projetos, se você não tem alvos na vida, você está aí num ostracismo violento e doente. Eu sei que há muita gente doente do outro lado, porque eu não faço os programas por inspiração humana, eu faço os programas pelo que eu ouço do Espírito Santo. E ele me disse, Miguel, nesta terça-feira, fala da questão da doença, mas dá o ênfase na cura, porque eu sou pastor há mais de 39 anos, e há mais de 42 anos que eu convivo com o mundo espiritual. Então eu sei como é que a doença é realmente a grande arma que Satanás tem, os seus dardos, as suas setas, as suas armadilhas, as pragas, tudo isso que o inimigo criou para afrontar a humanidade, afrontar os filhos de Deus. Então quando você tem Jesus, você está protegido, você tem uma armadura. O dardo é lançado, a seta é lançada, às vezes dardos inflamados, mas como você tem uma couraça, você rechaça. Então, nesse tempo de ministério, eu tenho visto muitas pessoas extremamente doentes, ou por causa do pecado, ou porque não deram atenção à vida, ou porque não ouviram o grito do seu corpo, que disse, descansa, para um pouco, freia, não vá tão rápido. E depois, quando acordaram um dia, viveram como se nunca fossem morrer e morrem sem nunca terem vivido. Essa é que é a verdade. Então, eu nunca, vou lhe dizer isso, em 42 anos de vida espiritual, eu nunca ouvi falar tanto de cânceres, de tumores, de doenças tão malignas que a própria oncologia luta há séculos, né, com essa questão, como infiltrar algo que só destrua as células malignas, não destrua as outras, como não tem efeitos colaterais. Então, o ramo da oncologia é um ramo muito desenvolvido no nosso país. Mas a verdade é que todos os dias, milhares de pessoas ou centenas de pessoas morrem no Brasil com tumores, com cânceres, com doenças malignas, doenças que recidivas, elas vão, voltam, operam uma vez, duas, 10 e a pessoa vive dentro dessa questão da doença quando ela não tem conhecimento bíblico. Agora, se ela tem conhecimento bíblico,
se ela tem fé. Amado, você tem ideia do que a fé pode fazer? A fé remove montanhas. Se ela pode remover uma montanha, ela pode remover um câncer. Então você precisa ter uma vida alicerçada sobre a fé. A fé em Cristo. No passado, no tempo da lei mosaica, no tempo judaizante, havia muitos níveis de fé. Jesus disse: pouca, muita, fraca, forte, tímida, poderosa. Havia níveis de fé. Com o advento da graça de Deus, com a vinda de Jesus, com a ressurreição de Jesus e o ministério de Paulo, então estes níveis de fé desapareceram e passa a haver uma medida de fé que Deus repartiu a cada um, ou seja, uma medida, vamos imaginar 1 metro. Eu tenho, você tem, todos os cristãos têm a mesma medida de fé. A mesma medida que Paulo teve, a mesma medida que Jesus teve e tem. Quer dizer que eu posso operar como Jesus operava, se eu tiver fé, posso. A fé é fantástica, amado. Se você for entender, pastor, mas como é que eu adquiro fé? Paulo disse: a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a mensagem da Bíblia Sagrada. Então, a mensagem da Bíblia é tão sobrenatural, esta palavra é tão viva e eficaz, que ela produz um dom dentro de nós, uma medida, que é a medida da fé, e aí, se você começar a operar, a viver segundo a fé, você não terá medo de nada, e quando você tiver algum sintoma, você reage com a fé, e a fé é vencedora. Eu tenho tido muitas experiências com essa questão da saúde em relação à luta da fé contra a doença. Eu tive um problema do menisco extruso e fui a vários ortopedistas e todos olharam os meus exames e disseram: bispo, o senhor tem que operar, porque senão o senhor vai travar a perna e vai haver um dia que você pode estar numa viagem, alguma coisa, e você não vai conseguir andar e vai ser um caos para a sua vida. Ouvi 3 conselhos diferentes: tem que operar, tem que operar, tem que operar. Eu disse: Senhor, eu já ouvi com muito respeito, temor e tremor, opinião de 3 grandes médicos avalizados. Os 3 dizem que eu tenho que ser operado. Mas eu vou começar a usar a minha fé. Você sabe que eu entrava no meu automóvel, eu punha a mão, que era o momento que me dificultava mais, era exatamente quando eu dirigia ou quando descia os degraus do altar da igreja. Uma dor assim, terrível. E eu, durante 3 ou 4 dias, eu colocava a mão sobre o joelho e dizia: em nome de Jesus, menisco extruso ou intruso, você está se intrometendo na minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, e comecei a profetizar, a profetizar. Quando foi no 3º dia, eu saí do carro, entrei, saí, eu disse: mas não tenho mais nada. Houve uma época que eu tive extrasístole. O meu coração estava batendo 3.000 vezes mais durante o dia. Eu usei um Holter 3.000 vezes. Tanto peso, tanto fardo, que o meu coração começou a descompassar 3.000 vezes, e parecia que estava aqui, parecia que estava na cabeça, parecia que estava na boca. E você sabe, a medicina vai te começando a orientar: tem que tomar ritmonol, tem que tomar isto, tem que tomar aquilo, para acalmar, para fazer, para acontecer. Eu disse: meu Deus, eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus que disse que por suas chagas eu estou sarado. Eu não nasci para andar com extracístos, o coração bombando dentro da minha cabeça e na minha garganta. E eu comecei a combater. Às vezes eu me sentava na cadeira do altar da igreja, o coração parece que saía da boca. Eu disse: meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o meu pastor, nada me faltará pelas tuas chagas. E eu comecei a bombardear o meu coração com a palavra da fé, com a palavra da cura. E instantaneamente, inexplicavelmente, de um minuto para o outro, aquilo que me agitou mais de 2 ou 3 meses, eu tive persistência. Oração é guerra. Oração é guerra. Não é
uma coisa que eu digo, em nome de Jesus está feito. Eu combati com a palavra. Imediatamente fui curado. Então, a Bíblia fala da cura de um empregado, de um centurião. Ele disse no capítulo 8 de Mateus, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, diga este vai, ele vai, o outro vem, ele vem, o meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, é verdade, os afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. O servo foi curado. Na mesma hora. O que ele disse? Vai-te, seja feito conforme a tua fé. Não é conforme as cartas de tarô, não é conforme a leitura das mãos, a cigana que disse, a quiromanto, o búzio, ele diz, conforme a tua fé. E disse que naquela mesma hora o servo foi curado. Quer dizer que a fé que você tem em Jesus, ela pode trazer o benefício para você, para outras pessoas, para a família, para os amigos, para a empresa, para os negócios, para os empreendimentos. A fé vence. A fé vence, mas a fé não pode se mesclar com a dúvida, porque a Bíblia diz que a dúvida vem do maligno. A fé vence. A fé legítima, o dom da fé, a fé pura, ela vence. Olha, amado, eu tenho 39 anos de ministério. Você não imagina nesses 39 anos os ventos que já sopraram sobre a minha vida. A vida de liderança é muito difícil. Há coisas que eu não consigo conviver na obra de Deus até hoje. Quando uma pessoa trai um líder, quando engana, quando... Enfim, eu convivo com muita coisa, mas com mentira eu não consigo conviver com... Não consigo. Eu tenho ojeriza a mentira, porque é a arma do Satanás. Então, isto tudo poderia se mover contra mim e gerar doenças. Mas eu sempre usei a minha fé. A fé vence. Diga assim comigo. Eu creio, apóstolo Miguel Ângelo, que a fé em Jesus vence. Então veja, faça-se conforme a tua fé, centurião. Diz, naquela mesma hora, por causa da fé, o poder se manifestou na vida do empregado dele, que estava mal, paralítico, à morte, e naquele instante ele foi curado. Então eu agora libero esta palavra de fé, de autoridade, a fé que vence, a fé que cura, a fé que transforma, a fé que realiza, a fé que muda, a fé que motiva, a fé que salva, a fé que perdoa, a fé que prospera. Em o nome de Jesus Cristo, eu libero fé e uma palavra de milagre para a tua vida, em nome de Jesus. E eu creio que a esta hora, exatamente a esta hora, o milagre aconteceu. Jesus estava à distância, mas para Deus não há distância, para Deus não há limites. A fé vence, porque ela não tem limites. Eu já orei num culto de domingo de manhã por um jovem que estava na Austrália, o pai estava na igreja dizendo, meu filho está muito mal. A Austrália são, creio, mais 12 horas. O filho estava muito mal, nós estamos no culto domingo de manhã, nós enviamos palavra de Deus para a Austrália, assim eram 10 da manhã aqui, eram 10 da noite lá, eu creio que são 12 horas, declaramos cura, liberamos a palavra da fé, não demorou nem 20 minutos, o filho ligou e disse ao pai, pai, eu não sei o que aconteceu, mas eram 10 horas da noite, alguma coisa aconteceu porque eu fui curado. A fé vence. Comece a viver a vida da fé. A fé é um divisor de águas. Enquanto eu vivi com superstição, rezando, rosário, Pai Nosso, Ave Maria, nada aconteceu na minha vida.
Mas o dia que eu comecei a invocar o Todo-Poderoso, o Rei de Reis, o Soberano Senhor, o dia que eu limpei da minha vida as superstições, a orientação espiritual que eu tinha recebido romana, o dia que eu me liberei disso tudo, eu comecei a viver por fé. E a fé venceu e vence e vencerá. Sempre. Eu disse aqui ontem, vou dizer hoje. Eu nunca tive sorte em nada na minha vida. Eu sempre tive Deus em tudo na minha vida. Você sabe por quê? Porque eu sou um homem de fé. Eu creio, ponto final. E eu quero que você seja assim, desta forma. A fé vence. A fé é a força motriz da vida. É a certeza, é a convicção. E se você tiver fé, me acompanhe no programa de amanhã. Nós vamos dar continuidade a este programa. Hoje é terça-feira. Às 10 horas da manhã, se você me ouve na Bandeirantes, teremos escola bíblica na igreja com o Bispo Daniel. E amanhã nós vamos voltar à igreja às 7h30 da noite para a noite apostólica e profética. Todas as quartas-feiras o apóstolo Michelangelo libera palavras proféticas. Estamos tratando há algum tempo já sobre a visão de Deus, como viver a visão de Deus, não com os olhos físicos, mas com os olhos renovados, né, do coração, a visão que Deus coloca no coração, a paixão pelas metas, pelos alvos da vida. Então nós vamos ter uma noite tremendíssima nesta quarta-feira, aqui na Cristo Vive, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhas. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Aqui na Cristo Vive, nesta linda catedral, Deus permitiu que fosse erigida um monumento à sua glória, que trouxe a credibilidade à mensagem que nós pregamos. Nosso ministério não tem lei, não tem sacrifícios, nosso ministério não é judaizante, nosso ministério é da graça de Deus, legítima e pura, e esta é uma igreja que vive por fé. Eu creio que por fé, segundo aquilo que Deus diz, um milagre aconteceu na tua vida e você vai vir à igreja determinado a viver uma vida vitoriosa. Amém? Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Ligue para nós e nós temos bispos que lhe ajudarão, orarão com você, lhe aconselharão. Você vai se sentir muito bem, tranquilo, em paz. E agora você pode começar a celebrar a sua cura. Porque quando eu terminei a mensagem, o milagre aconteceu na sua vida. Pegue o seu telefone, ligue para nós e conte-nos o que Deus fez através desta programação. Muito obrigado àqueles que sentem-se inspirados por esta programação a contribuir para o programa. R$1 por dia, nós estamos levando a palavra de Deus ao mundo. Seja parte desta grande comissão. Muito obrigado ao povo da Cristo Vive, a minha equipe de televisão. Obrigado, acima de tudo, a Jesus, que nos permite ser testemunhas do seu poder. Amanhã volto. Não perca o programa de amanhã. Vamos continuar falando sobre a força da fé. Meu nome é apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos graça e paz. Nesta hora o milagre aconteceu. Até amanhã, em nome de Jesus.